Fala pessoal, como é que tá? Como é que foi aí de Natal? Espero que tudo bem. Vou fazer uma live muito breve, como diz aí na descrição, sobre o não veto do presidente Jair Bolsonaro contra a emenda proposta pelo deputado Marcelo Freixo do PSOL sobre o juiz de garantia do pacote anticrimes. Muitas pessoas que não conseguiram entender e não conseguem entender o arcabouço jurídico ou o sistema jurídico que é implantado aqui no Brasil e falam que agora o Bolsonaro é traidor, que o Bolsonaro é um idiota, que o Bolsonaro traiu a pátria, que a gente votou no Bolsonaro e levou o Freixo. A primeira coisa que a sociedade precisa aprender é a decodificar o assunto que ela vai levantar para criticar. Esse é o primeiro ponto. Não adianta você levantar uma bola se você não sabe fazer uma embaixadinha. Você precisa saber fazer, precisa dominar a bola para você poder fazer uma boa embaixadinha, fazer um gol bonito. Então não adianta você apontar da forma comum, na mesma vala comum da maioria, e falar Bolsonaro traidor. O Bolsonaro está no Congresso há 28 anos. Eu sou incapaz de ensiná-lo alguma coisa sobre o Congresso. São 28 anos de experiência. É impossível que eu chegue lá e falo, Jair, tu deu mole, Jair, tu não sabe o que está fazendo. Como que eu vou falar isso para ele, se ele que é o meu professor? Que dirá eu que já estou dentro do parlamento, como congressista? Que dirá quem está por fora do parlamento? Como vai poder dar o pitaco sem pelo menos conhecer o assunto? Aí eu pergunto para você, Bolsonaro é traidor? Não, Bolsonaro não é traidor. Veja bem, primeiro, que passou no Congresso por unanimidade praticamente. Poucas pessoas resistiram ao juiz de garantia. Inclusive o ministro Sérgio Moro, ele criticou o não veto por um ponto somente, que foi o ponto da pauta econômica. Como vai se manter esse novo sistema? Essa foi a única crítica dele. Contudo, no restante, ele só elogiou. São grandes avanços no pacote anticrime para o Brasil, embora vários itens foram suprimidos pelo próprio Congresso. Porra, o Bolsonaro não tem nada de bobo, não tem nada de idiota, o cara sabe o que está fazendo. 28 anos, eu repito, 28 anos. O que ele fez foi tão somente, olha, se eu veto, isso aqui eu vou vetar. Se ele veta, o veto seria derrubado. Aí você quer o quê? Ser enganado mais uma vez? Mais uma vez uma tramitação, mais uma vez uma votação, enquanto pode-se votar outras coisas? Para que ele vetaria um assunto que o veto seria derrubado? Já que foi aprovado com larga diferença de votos. Aí ele vai lá e veta, o que vai acontecer quando voltar? Porque vetou, tem que voltar para o Congresso. Aí o que acontece? O veto é derrubado pelo Congresso, que queria que aquilo fosse aprovado. O Bolsonaro, experiente, falou, tudo bem, vou aprovar. Sancionou. Só que quando sancionou, ele já sabia que precisaria de um novo orçamento para poder, vamos supor, várias comarcas funcionam com um juiz somente, o juiz natural. Como que você vai colocar mais um juiz naquela comarca sem receita? Isso não é a atribuição do presidente. Ele simplesmente sancionou o Congresso que se vire para poder pilotar essa nova experiência, se pautando em países que já utilizam desse sistema. Inclusive aqui no Brasil, sistemas similares já foram aplicados. O que não quer dizer que lá fora, que dá certo, que venha a dar certo aqui. Porque ali, lá no exterior, paulatinamente foi sendo aplicado e testado, e funciona. Porque também teve uma evolução sociocultural para que aquilo fosse aplicado. Aqui no Brasil ainda não tem essa evolução sociocultural, ou seja, vai ter que ir degrau por degrau. Bolsonaro sancionou, só que jogou no colo do Congresso e falou, agora vocês se virem para administrar esse orçamento. Se não conseguir aplicar, não conseguir aprovar o orçamento, se não tiver dinheiro, o que vai fazer? Não vai se aplicar a nova normativa. É muito simples. Antes que alguém venha falar um monte de besteiras, é importante conhecer o tema para entender. É ruim quando você tem uma pessoa como Jair Bolsonaro, nosso presidente, que se desdobrava em mil dentro do Congresso, sofria pressão, riam da cara dele, chamavam ele de parlamentar mesquinho, vazio,
que só apontava um monte de colegas que eram corruptos, ele tinha razão, vários eram corruptos, diminuiu muito agora com essa renovação que teve no parlamento, porque você decidiu mudar o voto. Hoje sim, nós temos um presidente que em um ano, porra, eu tô falando de um ano de mandato, ele fez muito mais do que o PT em 13, mas muito mais, não dá nem para comparar. O Bolsonaro, ele nomeou ministros, olha o Tarcísio, o ministro Tarcísio trabalha a vida toda com infraestrutura, ele sabe do que está falando, sabe o que está fazendo. O Bolsonaro não... Veja bem, eu sou deputado federal, hoje estou parlamentar, a minha graduação é em Direito, em Gestão Pública também. O que eu vou fazer? O Bolsonaro vem, Daniel, quero você como ministro da Infraestrutura. Eu diria, presidente, muito obrigado, me sinto lisonjeado, mas eu não quero, porque eu não vou atender a expectativa, eu não vou atender o que o povo anseia, porque eu não entendo bolhufas disso hoje. Se eu soubesse, aceitaria. Daniel, tu vai ser o ministro da Saúde. Presidente, muito obrigado, mas não, eu não sou médico. O que o Bolsonaro fez? Ele teve o cuidado e o respeito com o cidadão de colocar o ministro da Infraestrutura, que entende de infraestrutura. O ministro da Justiça é um juiz há mais de 20 anos, entende tudo sobre o assunto. Quer dizer, o Bolsonaro tomou cuidado e teve o respeito com a sociedade para que você possa de fato ter um país governável, um país que venha sair do buraco. Fechou o ano sem um caso de corrupção, uma denúncia de corrupção. Tentou de várias maneiras vetar algumas coisas que o Congresso derrubou o veto. Eu sempre acompanhei o presidente nos vetos dele, nas sanções dele, nos projetos dele. Quer dizer, Bolsonaro é traidor? Veja bem, às vezes é a própria direita, uma direita que... parte da direita, tá? Quer dizer, nem parte da direita, alguns indivíduos da direita pulverizam. É, do Freixo é ruim, tem que vetar. É, tem que vetar. Mas veta, o veto é derrubado. Aí vai ser aprovado por, tipo assim, tá vendo? E ainda é prejudicar mais ainda o presidente, porque o Congresso ia ficar com ranço daquela atitude e ia querer prejudicar mais ainda o presidente. Falar, agora a gente não vai aprovar outras coisas também. Não aprova mais nada. E aí, o que o presidente faz? Fica de mãos atadas assistindo como mero espectador? Então é por isso que o Bolsonaro não vetou. Não adiantaria, o veto seria derrubado e passaria novamente com larga diferença pelo parlamento. Então o Bolsonaro sabe o que fez, ele simplesmente sancionou, falou, agora ó, descasca esse abacaxi aí, vocês que vão ter que resolver de onde vem o orçamento. E aí, Bolsonaro é um idiota? Bolsonaro é um traidor? Pensa um pouquinho que você vai ver que está redondamente equivocado, tá bom? Tamo junto, gente, contem conosco sempre, força e honra. Começou, beleza, então já dá para falar. Boa tarde pessoal, boa tarde a todos vocês. Deixa eu ler quem está entrando aqui. Donizete Coimbra, um abraço. Marcos Daniel, também um abraço para vocês. Tem que olhar aqui, já tem bastante gente aí. Ronaldo, deixa eu ver quem mais aqui que vai. Bom, gente, boa tarde para todos vocês. Não vou ser muito longo, ser extensivo aqui com o assunto, que é sobre o juiz de garantias. Está sendo tão polêmico esse assunto que foi aprovado junto com o pacote do ministro Sérgio Moro, mas eu não vou me estender muito, que é um assunto jurídico, é extremamente extenso. Vamos falar sobre os aspectos práticos disso daí, do que é esse juiz de garantias que está entrando na nova legislação processual penal, tá? Então vamos ser rápido aqui, vou até olhar no relógio aqui, deixar o relógio de lado aqui, aproveita, enquanto eu não comecei a falar, dá o like aí, já dá um like e compartilha na sua página, compartilha no seu perfil para que as pessoas saibam exatamente o que é isso. Então vamos lá, começando aqui. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a Lei 13.964 agora, um dia antes do Natal, dia 24 de dezembro. E o que é essa Lei 13.964? Nada mais é do que o pacote anticrime. Vamos falar de como é que aconteceu esse troço? Esse troço, que é um troço mesmo, né? A gente precisa... Tem coisas bizarras aí nesse meio, mas nós não vamos falar tanto dessas bizarrices que tem, só vamos falar sobre o juiz de garantia. Mas tem outras coisas também, viu, gente? Nós aprovamos isso daí no dia 4 de dezembro, no dia da votação, por volta das 9 horas da noite, e já vou antecipando para vocês, eu votei não, tá? Vou dizer para vocês, eu votei não a esse juiz de garantia.
E por que eu votei não? Porque isso é uma bizarrice na legislação penal. Infelizmente porque nós não temos estrutura para atender esse tipo de situação, atender o juiz de garantia, né? E eu lembro que eu até falei na tribuna que nós estamos criando uma quinta instância. Nós temos hoje 4, hein? Lembra que eu falei numa live lá atrás? É o juiz lá da comarca, da cidadezinha, depois se recorre vai para o Tribunal de Justiça, se recorre vai para o Superior Tribunal de Justiça e se recorre de novo vai para o STF, a Corte Máxima nossa, a Suprema Corte, Supremo Tribunal Federal. Então nós já temos 4 instâncias, nós vamos criar mais uma, que é esse juiz de garantias. O que acontece com esse juiz de garantia? Gente, criaram uma pessoa a mais para participar do processo, né, e deram o nome de juiz de garantia. Só para dizer para vocês, esse instituto do juiz de garantias já existe. Aonde? Só em Portugal. Só para vocês terem uma ideia. Não estou querendo fazer piada não, mas eu fiz uma pesquisa e só existe em Portugal. E se bobear deve ter lá em Cabo Verde também, porque é colônia portuguesa, tá? Mas nós tentamos colocar isso lá em 1988, quando promulgou essa Constituição, quando fizeram a Assembleia Nacional Constituinte, chegaram a cogitar a ideia de se colocar esse juiz de garantia. Isso já foi rejeitado em 88, já tinham visto, isso aí não vai funcionar legal aqui, não vai funcionar legal. E não colocaram, realmente tentaram colocar, não colocaram. E agora veio novamente essa ideia e aí, pumba, foi. E eu vou dizer para vocês, gente, foi uma votação em cima da hora. Por quê? Meteram lá no bolo, no rolo compressor, no meio do projeto anticrime, o juiz de garantia. A gente tinha que aprovar o projeto anticrime, mas ali no meio estava o juiz de garantia. E aí nós votamos um destaque, ou seja, vamos arrancar esse negócio de juiz de garantia, arranca fora da lei, tira fora, e nesse destaque é que aí nós fomos vencidos. O placar foi de 256 votos a 147, se eu não me engano, 147 a 256, nós perdemos. Tinham 404 deputados na casa, foi no dia 4 de abril, pode conferir, e eu vou dizer para vocês, eu votei não, e todo o PSL votou não também. Nós somos contra, claro. Como é que você vai criar um troço para atrapalhar mais ainda uma burocracia? Aí vamos falar do juiz de garantia. Juiz de garantia, o que ele vai fazer, gente? Ele vai se colocar no momento exato que o bandido, ou seja lá quem for, é preso em flagrante, ou é preso, não precisa ser em flagrante, mas ele é preso e vai até a denúncia, que é quando vira processo e a partir daí é entregue para o juiz. Só que várias coisas são feitas nesse tempo, né, que é o início da investigação até a denúncia. Há um tempo onde se funcionam várias coisas, por exemplo, decretar a prisão preventiva do sujeito, decretar prisão provisória, vai decidir sobre o flagrante, o tempo do inquérito, tem um monte de coisas que acontece aí que o juiz decide, só que não é mais o mesmo juiz que vai julgar lá na frente, é ele que vai decidir, tá? É ele que vai decidir sobre essas questões. Por isso que eu falo que é uma quinta instância, é alguém decidindo antes daquele juiz que dá a sentença. Então, gente, na prática o que acontece é o seguinte: se for para facilitar alguma coisa para o bandido, vai ser facilitado aí. É esse que é o problema. Esse é o primeiro problema, que eu vou contar 2. Esse é o primeiro. Se tiver que facilitar, por exemplo, crime do colarinho branco, político, corrupto, ladrão, sem vergonha, desviou dinheiro, propina, tem aí merenda escolar, ambulância, máfia do sangue, máfia da bicicleta, tem tudo que vocês já viram na vida aí nesses anos todos. Se tiver que facilitar alguma coisa para esse desgraçado, é aí, é esse juiz que ele tem o poder de decidir sobre se fica preso ou se não fica preso, se faz delação ou se não faz delação, e por aí vai. É esses poderes que estão sendo dados a uma determinada pessoa, onde o juiz mesmo que vai julgar o caso não tem poder nenhum, tá? Esse é o principal problema, e isso, ó, levanta as nossas orelhas. Fica muito difícil você acreditar num sistema. Tudo bem, vamos acreditar no juiz, mas vocês já viram que tem juiz que prende e solta, prende e solta, prende e solta. Então não precisa disso. E onde isso pega aí na Lava Jato? Isso pega na veia da Lava Jato. Por quê? Porque hoje você tem uma pessoa lá que ela não quer nem saber. Tem a juíza Gabriela Hart,
que ela está lá na 13ª vara lá de Curitiba, ela está com a Lava Jato, não é ela mais que vai fazer isso, vai dizer se prende ou se não prende, é outra pessoa que vai ser colocada ali no meio. Se for do time, ótimo, e se não for do time, não dá para fazer mais nada. Esse é o principal problema, tá? Que assusta a gente mesmo. Segundo, é o custo disso daí, a operacionalidade. Gente, nós temos 5.570 municípios no Brasil todo, né? 5.570. Desses 5.570, 40% não tem juiz, que é comarcazinhas pequenininhas, são cidades pequenas, que vai ficar à mercê de um juiz que toma conta de várias cidades. Aí você vai ter que colocar um outro juiz. E qual é o problema disso? Não tem outro juiz. E aí, se você for colocar outro juiz, custou. Os estados não aguentam mais. Eu estava vendo uma reportagem hoje que todos os tribunais de justiça estão com seus orçamentos também estourados. Eles não podem gastar mais, graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. Já tem aí os seus super salários aí, toda essa estrutura cara e demorada, né? Mas imagina, eles não têm como gastar. E aí eles falaram assim, não, mas vai fazer um sistema de rodízio. Como rodízio? Rodízio também gera custo para tudo isso. Por isso que eu estou vendo manifestação dos magistrados se posicionando contrário, Ministério Público se posicionando contrário, e vários outros órgãos aí se posicionando contrário a esse juiz de garantia. Bom, são esses dois inconvenientes. Estou olhando aqui no relógio para a gente não se alongar muito, são esses dois inconvenientes mesmo. Tem outras particularidades, por exemplo, falaram que o inquérito vai andar mais rápido. Não vai andar mais rápido, não adianta. Se precisar prorrogar, que agora tem novo prazo, agora ele é 10 dias prorrogável por mais 15 dias, então mudou. Falou que vai ser lá, não vai, porque se não resolver em 25 dias, 10 dias com mais 15, você é obrigado a relaxar a prisão do preso, a não ser que esse juiz de garantia decrete a prisão preventiva dele. Mas será que ele vai decretar a prisão preventiva ou vão usar essa política de desencarceramento, que é tirar o preso das cadeias, né? Então, tudo isso a gente sabe que veio para atrapalhar. Era melhor não mexer, né? Era tentar melhorar o que já tem, e infelizmente isso daí não foi legal. Apagou a luz aqui, mas não tem problema nenhum, vocês estão me vendo bem ainda, tá bem claro aqui. Então, gente, esse inconveniente. Aí vocês vão fazer aquela pergunta que não quer calar: mas, Coronel Tadeu, por que então que o Bolsonaro não vetou essa coisa do juiz de garantia? Por que é que ele não vetou? Por um simples motivo, gente, por um simples motivo. Isso daí é praticamente natimorto, ou seja, vai morrer no orçamento, né? É aquela história, você vai brigar com o Congresso ou não? Tem horas que não convém você brigar com o Congresso. Eu prefiro aprovar uma pauta tributária que está vindo aí para o primeiro semestre do que ficar arrumando uma briga agora. E é uma coisa que não tem orçamento. Quando tiver orçamento, se implementa. Aliás, vai ter que se mudar a estrutura do judiciário. Então não compensa essas brigas com o presidente nesse momento. Nesse momento ele vetou 25 itens, ótimo, maravilha, vetos muito bons por sinal, e vamos tentar manter esses vetos. Esse daí, para assim, deixa passar e vamos ver o que dá, entendeu? E é isso que vai acontecer. Então tomara que realmente não tenha estrutura, não tenha orçamento para isso. E outra coisa, eu já estou vendo vários partidos se movimentarem para derrubar isso no Supremo Tribunal Federal, através de uma ADIM ou uma ADPF. Tá? Das duas, são duas ações cabíveis para esse tipo de situação. Eu já vi o Podemos se movimentando, o próprio PSL já está se movimentando, e quem sabe tenha um ou outro partido que mais aguerrido também, como o Novo, provavelmente, que deva entrar com essa ação. Tá bom, gente? Aproveitando, fazer o último pedido aí para vocês: curte, compartilha, não custa nada, eu agradeço muito. Vai ser praticamente a última live do ano, né? Essa daqui. Aproveito, quero deixar aqui registrado os meus votos de feliz ano novo para todos vocês. Estamos aqui algumas horas de virar o ano de 2019 para 2020. Trabalhei muito esse ano, né? Tem muita emenda. Eu vou ficar postando na minha página aí por esses dias as emendas para onde está indo. Vou fazer através de bannerzinho, aqueles quadradinhos. Vocês vão vendo para onde está indo o dinheiro
eu fui conseguindo aí as emendas impositivas ao longo do ano, tá bom? E pro ano que vem, vamos ver se eu devo estar começando o ano aí em fevereiro lá na Câmara, quero ver se eu já implemento um podcast, tá? Para vocês aí, ou seja, eu vou falar terça, quarta e quinta sobre o que está acontecendo no Senado e vou mandar tanto aqui na página, no perfil, como pelo WhatsApp, Instagram, vou estar fazendo o podcast aí terça, quarta e quinta-feira pelo menos, para a gente se comunicar e dando notícias para todos vocês, tá? Então essa é a novidade para o próximo ano, e quero ver se no próximo ano também eu consigo dar uma incrementada no canal do YouTube e ver se eu consigo pelo menos marcar data e horário com todos vocês pelo canal do YouTube, para a gente poder falar no YouTube, a gente fala mais e interage, vai perguntando e vai respondendo. O YouTube é @Coronel Tadeu Oficial. Tá? Quem não se inscreveu no canal lá, tudo que eu faço eu posto no YouTube. Então veja lá, Coronel Tadeu Oficial, @Coronel Tadeu Oficial, tem lá a telinha lá, o link lá, inscreva-se e acione o sininho para vocês irem vendo o que vai acontecendo nessa minha jornada política, tá bom, gente? Um abraço, fiquem com Deus. Vamos acabar 2019 com o pé direito e entrar também com o pé direito em 2020. Feliz ano novo para todos vocês, gente. Valeu, obrigado por tudo esse ano, obrigado pela audiência, obrigado por tudo, valeu.